Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nesta sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, aqui no nosso Facebook também daqui a pouquinho, daqui uns 2 minutos pela nossa página do site também, nossa página principal. Hoje debateremos a nova contraproposta da URBS para o Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026. Estamos eu, Valdir e o Mar, até agora na live. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Wanda. Boa tarde, Ilmar. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores da URBS. Hoje estamos aqui para debater a contraproposta apresentada pela URBS, né, a nova contraproposta, né, conforme estabelece os artigos do Estatuto do Sindicato e o edital. A nossa Assembleia, para poder ter início, precisa ter 50% mais um dos trabalhadores em primeira chamada. Não havendo esse número e não há, a Assembleia será iniciada às 15h30, né? Precisa de 30 minutos de prazo para que a gente possa iniciar a Assembleia com qualquer número de presentes. Agradecemos desde já as pessoas que estão nos acompanhando e pedimos para que nos aguarde até às 15h30, quando iremos dar início efetivo à Assembleia. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido, faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo. Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. A nossa força está na união, seguir em frente sem medo.
Cindy Urbano, o trabalhador unido faz a história acontecer. Sua união é a certeza da nossa vitória. Chegou a hora da gente lutar e os nossos direitos garantir. A nossa classe unida, organizada, Cindy Urbano. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham na nossa página do Facebook e também pelo nosso site. Agora estamos ao vivo lá na home do www.cindyurbano.org.br. Hoje vamos debater a contraproposta da URBS, a nova contraproposta, né, da URBS para o Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026. Estamos iniciando a segunda chamada da nossa Assembleia. Boa tarde, Valdir e Mar, tudo bem com vocês? Boa tarde, Wanda. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores da URBS. Nesta sexta-feira fria, do dia 4 de julho, né? Mas com todos com muito afinco para que nós possamos aí hoje fazer um bom debate sobre a proposta da empresa e, na sequência, fazer a votação, né, dessa contraproposta apresentada pela empresa. Gilmar, dê aí sua saudação. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores da URBS. Uma ótima assembleia para todos nós aí, com muito frio na capital de todos os paranaenses. Vamos lá para a assembleia, gente. Então, para dar início, vamos fazer a leitura do edital da Assembleia, né? O edital da Assembleia, edital de convocação, Assembleia, o presidente do Cindy Urbano, Sindicato dos Trabalhadores em Urbanização do Estado do Paraná, vem pela presente convocar todos os empregados da URBS, Urbanização de Curitiba S.A., para a realização de assembleia específica por empresa, conforme estabelece os artigos 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 do Estatuto Social da entidade, a ser realizado no dia 4 de julho de 2025, às 15 horas, em primeira chamada, com a presença de metade mais um dos trabalhadores, e em segunda chamada, 30 minutos após, com qualquer número de presentes. A assembleia será realizada através da página do Cindy Urbano no aplicativo Facebook, no endereço facebook.com/Cindy Urbano Sindicato/live/, e a votação será realizada através do sistema de votação Webcad, no endereço sindicato.webcad.com.br/register-votação, sendo o link para a votação aberto às 17 horas do dia 4 de 7 de 2025 e encerrado no dia 8 de 7 de 2025 às 15 horas. Com a seguinte pauta: discutir e deliberar sobre a contraproposta apresentada pela empresa URBS através dos ofícios DAF 7325 de 28 de 5 de 25 e DAF 91 de 25 de 30 de 6 de 2025, referente à pauta de reivindicação para Acordo Coletivo de Trabalho 2025-2026. Discutir sobre a sequência de negociações coletivas e demais encaminhamento da campanha salarial. Curitiba, 1º de julho de 2025, Valdir Aparecido Mestrini, presidente. Esse edital também foi publicado no jornal Bem Paraná, do dia 2 de julho de 25. Pessoal, o nosso objetivo aqui é discutir a contraproposta da empresa, tá? A contraproposta da empresa, ela está resumida, bem resumida, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Após a assembleia que a gente realizou no início de junho, nós fizemos a comunicação com a empresa e pedimos nova rodada de negociação. Daí tivemos uma reunião com a empresa já agora no final de junho, e eles apresentaram essa proposta, tá? Nós levamos à direção da empresa, né, a informação do descontentamento dos trabalhadores com a proposta apresentada, né, que nós entendíamos que diversos itens que não foram contemplados na contraproposta apresentada da empresa e que consta da nossa proposta deveria ser avaliada pela empresa e deveria contemplar a sua contraproposta, como, por exemplo,
a 50% de férias, o abono natalino, a Unimed para filhos com mais de 21 anos que estuda, né? A questão dos feriados, né? Anuênio independente do tempo de casa. Levamos uma série de itens que nós entendemos necessários para o avanço da negociação, tá? Mas a empresa colocou que ela chegou no início da reunião, ela chegou falando que a proposta dela era definitiva, né? Mas e aí nós falamos, olha, nós gostaríamos que vocês avaliassem isso. E no dia 30 de junho a empresa apresentou a proposta que é essa que está aqui na tela, né? Que efetivamente a proposta, em relação à proposta anterior, né, ela tem um acréscimo no valor do Vale Alimentação de R$ 30,58. Então, o Vale Alimentação sai do 1.452,20 e vai para 1.560, né, arredondando, sendo prático. E mais o reajuste de acordo com a inflação de 5,32 no salário e demais benefícios pagos pela empresa. Tá? O sindicato entende que não é a melhor proposta que gostaríamos de trazer aos trabalhadores, gostaríamos de trazer aos trabalhadores uma contraproposta da empresa que contemplasse todos os itens que a nossa proposta trouxe, né? No entanto, a empresa se mantém inflexível na sua posição, né? E traz apenas esses itens, né? Que é o reajuste dos salários e benefícios em 5,32, o vale alimentação para 1.560 e o o licença maternidade de 20 dias e a manutenção dos demais cláusulas do acordo coletivo. Tá? Então, e aí nós, do ponto de vista do sindicato, a negociação chegou ao seu limite, né? E como a empresa apresentou essa contraproposta, nós temos a obrigação de trazer aos trabalhadores para que os trabalhadores decidam se aceita ou não a contraproposta. Obviamente que essa proposta é diferente da proposta anterior, pode não ser a melhor proposta do mundo, mas é uma proposta melhor porque tem R$ 30,58 a mais do que a anterior, né? Ninguém pode negar, pode não ser a melhor proposta, mas que é uma proposta diferente e um pouco, e esse pouco cheio de aspas, é melhor do que a anterior, né? Então, é isso que o sindicato tem a trazer aos trabalhadores, né? Na expectativa de que as pessoas entendam a situação, né, e faça a votação de acordo com a sua consciência e com os seus interesses, né, para que a gente possa, a partir da decisão que os trabalhadores tomarem, nós encaminhemos, né, o que for decidido pelo conjunto de trabalhadores. Tá? Wanda, tem algum questionamento, alguma questão que chegou pelo Facebook, né? As pessoas podem enviar suas perguntas ou pelo Facebook ou através do WhatsApp direto da comunicação, que nós estaremos respondendo, né, as perguntas que as pessoas tiverem. Nenhuma pergunta até agora, Valdir. Né? Seria importante que as pessoas, se alguém tiver dúvida, que faça as perguntas para que a gente possa estar esclarecendo, porque esse é um momento para que a gente possa esclarecer as dúvidas que os trabalhadores tenham, né? As pessoas, o sindicato, além das negociações coletivas, o sindicato tem várias outras ações que ele realiza, né? Infelizmente, nós entendemos que a melhor opção é a negociação para resolver os problemas da empresa. Mas, infelizmente, a empresa não entende dessa forma, né? E aí o sindicato é obrigado
além da negociação coletiva, né, as outras questões que poderiam ser resolvidas de forma negociada, de forma a resolver os problemas, né, de não prejudicar as pessoas com demora das ações judiciais, se faz necessário buscar a justiça, né? Agora nós estamos vivenciando a história de que a empresa quer suspender a isenção que fiscais têm, né? Isso está garantido em lei e a direção da empresa entende que são questões que está na alçada deles. E aí o sindicato é obrigado a tomar outros caminhos. Assim, isso eu estou colocando como um exemplo, para que a gente possa dizer aos trabalhadores que todos os benefícios, todas as conquistas, todos os nossos direitos que a empresa, que não for possível garantir na empresa de forma negociada, o sindicato está buscando a justiça. Estamos ajuizando diversas ações nesse sentido, como o ajuizamento da ação que está sendo feito sobre o plano de cargos e salários, porque a empresa mudou as regras no meio do jogo, né? Então, nós entendemos que a negociação coletiva é o melhor caminho, mas a empresa se mostra inflexível nas suas posições e mantém uma falta de critérios para fazer as negociações necessárias. E aí o sindicato tem que buscar a justiça. Chegou alguma pergunta? Não, Valdir, a gente tem alguns comentários dos trabalhadores no Facebook, mas pergunta efetivamente não chegou nenhuma ainda. Assim, eu até vou com o objetivo de prestar esclarecimentos, porque após a assembleia anterior, algumas pessoas fizeram alguns comentários, conversaram em outros grupos, né, sobre o que fazer, né, rejeitando a proposta, tá? E aí algumas pessoas pensam no dissídio coletivo, tá? O sindicato esclarece aos trabalhadores que o dissídio coletivo é um instrumento extremamente importante e o sindicato irá usar todas as vezes que for necessário. Mas, nesse caso específico, tá? Isso já foi esclarecido em outras oportunidades, o dissídio coletivo se é importante quando você tem retirada de direitos do acordo coletivo, o não pagamento da inflação do período, tá? Porque se hoje nós formos ao dissídio coletivo com essa proposta que nós temos, que vai ser julgada daqui 6 meses, 8 meses, 9 meses, ou talvez até um ano, né? A justiça irá julgar a manutenção do atual acordo com o pagamento do índice da inflação menos alguma coisa, tá? Porque há um entendimento da justiça que eles não podem dar de reajuste salarial a inflação integral. Então, eles não podem tirar 2 décimos, né? Pode, em vez de ser 5,32, ser 5,30. Então, economicamente, nós não temos nenhuma vantagem em fazer o dissídio coletivo, tá? Porque as outras cláusulas estão sendo todas mantidas. Ainda temos um avanço no Vale Alimentação, né, que dificilmente a Justiça, em julgamento, iria dar esse valor acima da inflação. Tá? A outra alternativa, tá, é a alternativa de luta. É a alternativa que a classe trabalhadora tem como principal forma de pressão, que é a greve. Tá? Então, assim, e aí não estamos fazendo nenhuma ameaça, né? Vamos deixar claro, né? Nós estamos buscando a negociação como instrumento para atender às reivindicações dos trabalhadores. Caso essa proposta seja rejeitada, vamos retornar à direção da empresa para que
para que ela reveja essa posição, né? E aí, ou mantendo ou alterando, né? E se não for uma alteração substancial, né? A alternativa será a deflagração de greve, né? E aí cada trabalhador sabe, né? A dificuldade para si, não para o sindicato. O sindicato, a greve é o ápice da representação sindical, né? Mas as pessoas sabem da dificuldade que é fazer greve. Nós teríamos que fazer uma greve efetiva, né? Não só uma greve de documento. Então, são essas as alternativas que nós temos. Se rejeitar a proposta, vamos voltar à negociação, né? Se avançar ou não avançar, teremos que fazer uma outra assembleia com a possibilidade de deflagração de greve, né? Porque dissídio coletivo não é alternativa para não poder. Primeiro que precisa ter o aceite da empresa para que o dissídio coletivo seja julgado, tá? Né? E numa negociação, aí é só com greve para que a gente possa efetivamente buscar avanços na negociação. Então, né, então, queria prestar esses esclarecimentos. A direção do sindicato está à disposição para que aquilo que a categoria decidir, nós iremos implementar, né? Se a categoria rejeitar, nós vamos voltar a buscar a negociação. Caso resulte infrutífera a negociação, vamos chamar uma nova assembleia, né? Com a proposta de deflagração de greve, né? E aí os trabalhadores que irão decidir, né? Mas nós entendemos que o dissídio coletivo de caráter econômico não nos traz nenhum benefício nesse momento. Pode ser que numa greve, numa negociação, seja na Justiça do Trabalho, seja no Ministério Público, seja na Delegacia do Trabalho, no caso de uma greve que seja efetiva, nós possamos avançar alguma coisa. Mas agora, esperar que a Justiça do Trabalho, em face de julgamento, não vai ser a lei daquilo que nós já temos garantido. Assim como vocês podem lembrar de todas as vezes que nós fomos para dissídio coletivo. Sempre foi a inflação menos alguma coisa. Nunca foi o índice cheio da inflação, sequer o índice cheio da inflação. E nós temos já, nesse momento, o índice cheio da inflação e alguma coisa a mais, cerca de 2% a mais no Vale Alimentação. Então, deixar essas informações, e aí as pessoas têm a total liberdade para decidir pela aceitação ou rejeição da proposta. Algum questionamento? Eu tenho um questionamento aqui. Temos muitos comentários mostrando o descontentamento dos trabalhadores, hoje. Mas em relação à pergunta, tem uma sobre o abono natalino, que talvez fosse o caso, né? Nosso abono natalino não foi ganho na justiça? A empresa não paga e é isso? Ficamos assim? Sobre o abono, Roger. O abono natalino que nós recebemos em 2023 foi fruto do dissídio coletivo de 2022, tá? Que foi ajuizado. A URBS foi condenada e ela não efetuou o pagamento naquele ano, e aí nós entramos com a ação de execução, e aí na ação de execução foi feito um acordo para realizar o pagamento. Tá? Aí o acordo coletivo de 2023 e de 2024 não havia o abono natalino, né? Então, não há e assim, não houve o ganho de causa de abono natalino que se incorporasse ao contrato de trabalho das pessoas que a empresa era obrigada a pagar todos os anos. E é importante a gente pegar essa pergunta para talvez esclarecer as pessoas.
Pessoal, o acordo coletivo, ele pode ser mantido ano após ano, tá? Mas se uma das cláusulas, por alguma razão, não constar no ano seguinte, a empresa não é obrigada se foi retirado porque foi proposta dela retirar o item, tá? E foi levado à Assembleia e os trabalhadores aprovaram isso. Tá? Então, o abono natalino não faz parte do nosso acordo coletivo. Se nós formos à justiça, se nós formos a dissídio coletivo, a justiça não irá conceder nesse dissídio coletivo o abono natalino, porque não consta do acordo coletivo 24, 25, tá? O abono natalino. Tá? A empresa não pode retirar outros itens que constam, mas ela não pode tirar o vale alimentação, ela não pode tirar a cesta básica, ela não pode tirar o auxílio creche, né? Porque consta. Agora, incluir outros itens que não esteja a Justiça do Trabalho em dissídio coletivo não inclui, tá? E não há como a gente buscar a justiça para obrigar a empresa a efetuar o pagamento, porque isso é fruto de negociação coletiva. Tá? Então, assim, não em 2023, quando foi pago o abono natalino, foi em função do dissídio coletivo de 2022, que tinha sido incluído no acordo coletivo de 2021, o abono natalino. Tá? Então, e aí, nos de 23, 24, não foram incluídos abono natalino, razão pela qual hoje nós não temos, e se formos a dissídio, isso não seria concedido, porque não consta. A Justiça do Trabalho sempre vai manter aquilo que tinha no acordo coletivo anterior, tá? E corrigir pelo índice da inflação menos alguma coisa, porque o entendimento da justiça é que eles não podem conceder a inflação integral, né? Mas sem incluir novos itens, né? Tá? Né? Então, é essa a questão. Valdir, pelo WhatsApp, aproveitando que o Valdir falou sobre dissídio coletivo, como está a situação do pagamento do retroativo dos 3,5% ganhos no dissídio coletivo? Aí, É, esse mesmo trabalhador comenta que ele defende um aumento salarial igual ao do ticket. nós também defendemos, tá? A gente entende a necessidade, né, de repor, né, todas as perdas que houve ao longo do tempo, né, que a empresa não repassou índice de inflação, que consta da nossa pauta de reivindicação, mas infelizmente o que nós temos para trazer aos trabalhadores é isso, não é outra coisa, né? A ação do 3,6 está em fase de execução, tá? Nós estamos concluindo o sistema para que as pessoas possam apresentar a documentação, para que a gente possa entrar com as ações de execução do 3,6. Tá? O contador já está de posse de uma parte da documentação para ir fazendo os cálculos, e à medida que as pessoas forem entregar a documentação, será ajuizado ações individuais para a execução para recebimento do processo. Mais alguma questão? Só um momentinho, Valdir, aqui que eu tenho um comentário longo, deixa eu ver se ele é uma pergunta. Valdir, são comentários a respeito da greve, do descontentamento, mas pergunta mesmo não tem mais nenhuma aqui. Talvez a gente possa ir passando, falando do sistema, Valdir, e daí na volta a Isso, gente vê é, esse, conjunto de comentários ali que o pessoal fez. isso. Tá. Então, pessoal, vai ser apresentado agora o sistema de votação, né? E aí, na sequência, se alguém tiver alguma pergunta, algum esclarecimento para fazer,
a gente pode apresentar aqui daí. Então, relembrando, o Cinti Urbano está com um novo sistema de votações que a gente está atualizando, né, Valdir? E o que eu Sim. queria colocar, que é importante para as pessoas, é que quando ela for fazer o cadastro, colocar o e-mail pessoal, não o e-mail institucional, porque às vezes a empresa pode impedir que o sindicato envie e-mails e tal. Então, assim, toda vez que você for fazer o seu cadastro, sempre use as informações pessoais, né? Seu e-mail, seu telefone, não use as informações da empresa. Beleza? Vou passar o vídeo assim de passo a passo. Caso os trabalhadores tenham qualquer problema com a votação, podem entrar em contato com o Valdir. Na sequência, a gente já reforça o telefone. O sistema de votação mudou, por isso todos os trabalhadores precisam fazer o cadastro novamente. Acesse o sistema WebCAD. O endereço enviamos nos grupos do WhatsApp e também está disponível no nosso site e redes sociais. Em seguida, clique no botão Primeiro Acesso, clique e faça seu cadastro. Preencha seu nome, e-mail, CPF e telefone. No campo Cliente, escolha Cinti Urbano Paraná. Coloque sua matrícula na empresa. Depois escolha uma senha que tenha pelo menos 6 dígitos incluindo números, letras maiúsculas e letras minúsculas. Este sistema será usado com frequência para as votações do sindicato. Então, tome cuidado e escolha uma senha que você consiga lembrar. Para concluir, clique no botão Inscreva-se. Na hora de votar, acesse o sistema usando o CPF e a senha que você já cadastrou. Clique em Votação. Depois em clique aqui para votar nas pautas em discussão. Lembrando que este é somente um demonstrativo de como usar o sistema. Você deve votar de acordo com a sua consciência. Indique seu voto em todos os itens, em seguida clique em Confirmar voto. Então, esse é o vídeo, né, de passo a passo. A gente tentou fazer de uma forma muito didática, mas os trabalhadores, tendo qualquer dúvida, podem entrar em contato, ou qualquer dificuldade, né, na votação hoje, podem entrar em contato direto com o Valdir, né, Valdir? O Isso. telefone aqui, reforçando, é o 998712186. Novamente, o 41 998712186. Pessoal, a cédula de votação é essa que está na tela, é bem simples, né? A pessoa vai votar se não ou se abster, né? Então, não tem nenhuma dificuldade, né? É só um item que está em votação, tá? E reforçando essa questão do e-mail pessoal, tá, pessoal? Aí é uma recomendação que serve não só para a questão do sindicato, mas para tudo. Não use o e-mail institucional para qualquer coisa que não seja exclusivo da empresa, tá? Porque você nunca sabe o que pode ocorrer no seu e-mail e se você se usar o institucional, né, a empresa tem como verificar teu e-mail, não é algo que não há nenhum tipo de controle. Então, sempre que você for utilizar, que não seja e-mail que seja para a empresa, use seu e-mail pessoal. E aqui para o sindicato, em especial, a gente pede que seja usado os e-mails pessoais e não o e-mail institucional. Tá? Então, chegou alguma questão, Wanda? Temos a trabalhadora aqui perguntando, Valdir, você acha que podemos tentar melhorar ou só greve mesmo para tentar essa melhora? E nessa mesma linha, tem o trabalhador aqui perguntando se o sistema de votação vai funcionar. A gente espera, sinceramente, que sim. Caso tenha algum problema, pode entrar em contato com a gente, que a gente ajuda, né, a resolver as questões. E tem mais uma questão aqui, além da questão da greve sobre a ação do 3,6%. A trabalhadora pergunta se as pessoas que têm direito a esse reajuste só no Vale Alimentação precisam de contador. É um processo, pessoal, e aí as coisas têm que ser feitas adequadamente, né? Porque precisa de contador também, porque o valor vai ser atualizado monetariamente,
tá? Então, vai pegar o valor que você deixou de receber lá em 2017, em agosto de 2017, tá? E vai ser atualizado mês a mês e acrescido de cada um dos meses. Então, para todos os cálculos, preciso de contador, tá? Então, não há outra maneira a ser feita. Todos terão um processo judicial, tá? E nós não sabemos, assim, de antemão, eu não sei quem só tem vale alimentação, se as pessoas não têm outras coisas a receber. Isso quem vai efetivar essa informação será o cálculo que será feito pelo contador, né? Quanto à pergunta, olha, o sentimento que a gente tem da disposição que a empresa demonstrou é que não há mais vontade deles de avançar na negociação, tá? Eles já tinham dito que eles não iriam avançar nem para esses R$ 30,58, né? Mas veio esses R$ 30,58. Eu não acredito, particularmente, que a direção da empresa avance de forma significativa para as reivindicações dos trabalhadores de forma espontânea, né? Sem uma greve que envolva todos os trabalhadores, do meu sentimento, né? Não, aí, não que eu não queira negociar, eu não sinto por parte da empresa disposição para avançar nas negociações, que seja atender o pedido de Unimed para filhos com mais de 21 anos, 50% das férias, abono natalino, né? Eu não vejo disposição da empresa para atender essas reivindicações. Agora, com uma greve aí as coisas são diferentes. Mas não está nesse momento não está a greve em discussão, tá? Assim, os comentários que as pessoas fazem, né, a gente se solidariza com a indignação das pessoas, né? Mas assim, nós estamos trabalhando com questões concretas, né, que é aquilo que a empresa nos apresentou para trazer aos trabalhadores. E também não quer dizer que eu concorde com a posição da empresa. Eu, particularmente, acho que a empresa tem plenas condições de avançar naquilo que nos devolve. O fato não é nem avançar, é nos devolver aquilo que os trabalhadores se dispuseram a não receber para que a empresa, para atender o discurso da empresa que não tinha dinheiro naquele momento, que posteriormente iria retornar, né? Passado já 7 anos, a empresa espontaneamente não retorna. Nós temos batido nisso em todos os acordos coletivos e a empresa nunca se dispôs a avançar, né? Agora, o que nós temos nesse momento é isso. Então, da nossa parte, e a gente, e muitos dos comentários aqui, nós concordamos que os 30. Claro que R$ 30, claro que igual alguém colocou que é um pacote de café, né? Mas é um acréscimo, né? Eu estou partindo desse pressuposto, né? Não que seja que nós estamos atrás de um pacote de café, nós estamos atrás do reconhecimento do nosso trabalho, do reconhecimento da necessidade de valorização do nosso trabalho, da reposição da inflação do período que a empresa nos deve, né? Que a empresa se deu aumento para os diretores da empresa, a empresa se deu aumento, inclusive anteriores, lá de 2014, ela se deu aumento. Agora, não quer reconhecer o aumento devido aos trabalhadores. Mas não houve espaço para esse tipo de negociação com a direção da empresa. Então, né, as perguntas estão sendo repetitivas, né? No campo da possibilidade, a empresa poderia apresentar uma série de outras possibilidades, mas o que nós temos nesse momento é apenas isso, né? Então, acho que não havendo mais nenhum questionamento a respeito
né, e necessidade de esclarecimento, né, a gente caminha para o encerramento. Wanda, tem mais alguma questão nova para ser respondida? Questões novas não, Valdir. O mesmo reforço, né? As reivindicações que já constam na pauta dos trabalhadores. Tá? E, pessoal, apenas para esclarecer, tá? Todo e qualquer sistema pode ter problemas, tá? Dos bancos, qualquer sistema. Todos os sistemas, infelizmente, qualquer sistema de todo mundo, né? Todo mundo lembra quando foi lançado o Windows XP, que na hora da apresentação mundial o negócio não funcionou, né? Então, o sistema do sindicato não é diferente de nenhum outro sistema do mundo, tá? O que eu solicito que, caso quando você for fazer o acesso, ocorrer algum problema, que você faça o print da tela do problema e nos envie, tá? Porque, e aí com o problema, aí o analista vai poder verificar o que está ocorrendo, tá? É, Foi trabalhado todos esses dias para que não haja nenhum tipo de problema, né? Mas em ocorrendo problema, e daí eu ressalto que houve alguns problemas, teve algumas instabilidades de internet, uma série de questões, mas ninguém deixou de votar devido a esses problemas, né? E todas as pessoas que nos procuraram, foi dada a resposta e foi encaminhado a solução, né? Então, assim, e às vezes a pessoa tenta num equipamento, não dá certo, a gente sugere que talvez em outro equipamento possa dar certo, porque às vezes o celular, coisas assim, tem algumas coisas que e ninguém consegue explicar o porquê não dá certo, né? Então, fica essa dica. Mas assim, tendo problema, envie o print e o nome completo da pessoa também, porque nem sempre a gente tem o nome completo da pessoa, né? E aí daí tem que ficar perguntando. Então, se você já puder, ao mandar, se tiver algum problema, já mande o teu nome completo, o CPF, para que a gente possa repassar para o analista e ele verificar o que está ocorrendo. Certo? Tá, então vamos partir para o encerramento, né? Lembrando as pessoas que a votação é apenas de um item. Vai estar a votação aberta agora a partir das 17 horas até terça-feira, dia 8, às 15 horas, né? E aí a gente faz um pedido, né, para que as pessoas votem, né? Porque é extremamente importante que o número expressivo de pessoas votem. E aí vai ser efetivamente demonstrado qual é a vontade das pessoas, se é de rejeitar ou de aprovar. Nós não queremos nem rejeitar e nem aprovar com meia dúzia de pessoas. Nós queremos que um grande número de pessoas, razão pela qual estamos fazendo a assembleia virtual, a votação virtual, aonde possibilita a todos os trabalhadores fazer a votação, participar da votação, assistir a essa assembleia que vai ficar disponível no site do sindicato, no Facebook, no YouTube, né? Então, fica a dica, pedimos para que você participe, convide os trabalhadores, seus colegas a votar também. Vilmar, sua mensagem aí de despedida. Então, Roger, só complementando aí, para ajudar também o raciocínio do pessoal. Pessoal, nós, mais antigos, tínhamos um dígito na nossa matrícula. Esse dígito não tem mais. Então, são 5 números que você vai pôr na matrícula. Não adianta pôr 6, porque não vai dar erro. Então, toma cuidado nessa parte aí, gente. Então, são 5 dígitos a sua matrícula. O sexto não existe. Mesmo que seja 0 ou alguma coisa parecida. Não existe, são 5 dígitos. Então, eu peço para o pessoal votar com consciência, com sabedoria, e o que o pessoal decidir, o sindicato está pronto para enfrentar. Então, nós estamos aí com bastante gente na live. Então, vamos aí, gente. Vamos votar, vamos pedir para o colega votar, vamos fazer uma grande votação e o que a maioria decidir, está decidido, como sempre foi no Sindiurbano.
Um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigado, Wanda. Obrigado, Valdir. Beleza, Elmar. Eu também vou me despedindo, Valdir. Então, reforçando para os trabalhadores, eu envio daqui a pouquinho já o boletim nos nossos grupos. Se você ainda não faz parte do grupo do sindicato, não recebe nossos informativos, por favor, me envia um WhatsApp aqui para o telefone da imprensa e eu já cadastro vocês, tá bom? Até mais. Boa tarde, bom final de semana. Até a próxima. Agradecer a participação de todos e todas, né? É um prazer a gente ter a oportunidade de conversar com vocês. E reforçando o que a Wanda colocou, né, com o recebimento dos boletins, mas também participando das redes sociais do sindicato, né, no Facebook, no Instagram, né? Importante as pessoas seguirem o sindicato lá no Instagram, né? Você que tem Instagram, vai lá, procura o Sindicato Urbano e nos siga, né? É importante porque quanto mais pessoas estiverem seguindo, mais participação a gente consegue na mídia, né? E fazer a votação. Vai começar agora às 17 horas, né, a votação, né? Faça o seu cadastro, aproveite a oportunidade, vote, né? Convide seus colegas a votar também, né? E na próxima semana, na terça-feira, encerra às 15 horas. Então, agradecer as pessoas. Nos colocamos à disposição se você tem alguma dúvida, qualquer entre em contato conosco que a gente vai estar esclarecendo as suas dúvidas, tá? Muito obrigado, um bom fim de tarde a todos, né? E também um bom final de semana a todos também. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.